Bom, a gente volta a falar aqui no Jornal da Manhã sobre as pesquisas eleitorais, muito criticadas. Inclusive, há uma possibilidade de uma abertura de uma CPI no Congresso para essa investigação. Conosco, senador Marcos Duval. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Eu que agradeço a todos, um bom dia a vocês e aos telespectadores aí. Muito obrigado. Bom, senador, qual que é o foco, qual seria o objetivo dessa CPI? Seria investigar a metodologia, qual deve ser a posição e a postura dos institutos, já que nós vimos alguns erros nessa reta final do primeiro turno e a expectativa agora para novas divulgações no segundo turno? Então, eu parti do princípio que na minha campanha ao Senado, há 4 anos atrás, 3 anos e meio, eu tinha 5,5% de intenções de voto, enquanto o opositor tinha 44% de oposição. Ele não foi eleito e eu fui eleito. Então isso estava influenciando bastante, mas na rua nós sentíamos que era diferente do que saía nas pesquisas. E as pesquisas insistindo que o outro candidato que pleiteava a reeleição estava com um número muito maior. E sempre me colocando com uma porcentagem menor. Nós seguimos da mesma forma e em todos os locais onde eu estive, eu falava que na época que eu era adolescente, eu também pegava a pesquisa e fazia os meus votos em cima da pesquisa, só para dizer para os outros que eu acertei em todos os candidatos que foram eleitos e tal. Então a pesquisa é uma ferramenta poderosa de mudança mesmo de posição de eleição. Eu acho que ela é até mais preocupante do que a questão das urnas, se são seguras ou não, porque a decisão de você votar em alguém que está em primeiro e achar que, poxa, meu voto valeu, é muito grande. Então, nós precisamos, a intenção da CPI, sim, que foi aberta ontem, nós protocolamos o pedido ontem, já tivemos ontem mesmo, depois das 8 da noite, já alguns senadores já subscrevendo, hoje provavelmente todo mundo do meu partido vai subscrever, então vai ser um movimento rápido. Agora, por que não faz logo um projeto de lei? Bom, a gente precisa discutir, ver o que está acontecendo, se é intencional ou se é falta de mais conhecimento e preparação, né? Agora, é muito fácil você chegar e perguntar quantos religiosos quantos evangélicos nós temos no Brasil. E aí o grupo de pesquisa vai só nas igrejas perguntar, você é evangélico? Então, a pesquisa dá o que você quer. Então, ao gosto do cliente, cheguei já a ouvir, né? Então, assim, esse a gosto do cliente, isso é perigosíssimo, porque você muda toda a estrutura de um país, né? Então, nós temos que ter, visivelmente, se percebe que as pesquisas para o Lula foi quase ali assertiva, já para o presidente Bolsonaro, não. Foi em algumas regiões totalmente diferente do que as pesquisas colocavam. Então, nós precisamos intimar esses proprietários, sabatinar os técnicos, precisamos investigar a fundo se é uma ferramenta poderosa, como todo mundo sabe que acaba sendo, e a gente precisa, então, depois da CPI, criar algum projeto que nos dê mais condições de controle nesse sentido. Alguns senadores até propuseram ano passado projeto de lei de a pesquisa ser até 30 dias antes. Mas, para mim, no meu entendimento, também não funciona, porque se 30 dias antes eu disser que Bolsonaro está com 51%, vai ganhar no primeiro turno, e o outro está com 10%, há 30 dias atrás fica na cabeça que esse é o cenário. Então, nós precisamos fazer a CPI, entender as intenções, se são realmente de
mudar o voto do brasileiro, ou sem perícia mesmo, imprudência, para que a gente possa, então, criar um projeto de lei e regulamentar isso. Senador, infelizmente nosso tempo é curto, temos apenas 3 minutos para o fechamento da nossa rede às 8. Os comentaristas fazem perguntas, peço também perguntas breves. Primeiro com você, Ricardo Salles. Marcos, bom dia. Do seu ponto de vista objetivo, uma CPI, quero crer, que tem capacidade de quebrar sigilos bancários e telefônicos dos controladores e sócios das empresas que fazem as pesquisas de opinião. Dali nós saberemos com quem eles conversam e de quem eles recebem. Você acredita que essa é uma medida importante? Com toda certeza, não há dúvida disso. E não tenho dúvida também que possivelmente não seja a conta oficial, é uma conta jurídica, pode ser até para depósito em outras contas. E aí nós vamos pedir para que toda a estrutura da Polícia Federal também nos acompanhe nesse processo, mas nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, porque eu sofri disso, né? Eu quase perdi a eleição por conta disso. Então a gente precisa realmente fazer essas investigações de quem patrocina, quem banca, da onde está vindo o recurso e se realmente a pesquisa apresentada é a que foi colhida nas ruas. Diogo, rapidamente. Senador, rapidamente, então, em última instância, pode vir alguma proposta de lei que possa significar, inclusive, um cerceamento à liberdade de expressão, já que limitação de divulgação de pesquisa poderia ser configurada dessa forma? Então, a intenção da CPI não é também acabar com o Instituto de Pesquisa, não seria essa a intenção. É criminalizar aqueles que estão fazendo o mau uso desse trabalho e, com certeza, a gente não pode generalizar e achar que todos fazem um mau uso disso, né? Então, a gente não pode ir nesse viés de a CPI é para punir todos e acabar com os institutos de pesquisa no Brasil. Não, nós penalizar, achar realmente os culpados que usam essa ferramenta de forma imoral e até ilícita e puni-los. E depois, na discussão, durante a CPI, a gente conseguir achar, junto com todos os participantes, senadores e participantes da CPI, desenvolver e criar um projeto de lei para regulamentar. Senador, eu vou pedir para o senhor continuar conosco, nós temos as nossas manchetes, mas eu peço para o Roberto Mota, em 10 segundinhos, deixar a pergunta dele no ar para você responder na sequência. Pode ser, Mota? Por favor. Senador, eu tenho dado uma sugestão de que seja criada uma nota para o Instituto de Pesquisa baseada no passado dele e também uma informação sobre os donos e que a nota e a informação sobre os donos seja divulgada junto com a pesquisa. Eu queria saber a sua opinião. Bom, a gente retoma então a nossa conversa com o senador Marcos Duval, que estava respondendo a questão do Roberto Mota. Estamos discutindo e falando sobre as pesquisas eleitorais. Senador, pode responder, por favor. Obrigado por aguardar. Não, sempre à disposição. Respondendo à pergunta do Roberto, eu achei uma ideia excelente. Você pegar o histórico e ver de forma totalmente isenta, né, e não tendenciosa o histórico desse instituto de pesquisa. Se sempre foi dentro dessa margem de erro ou se é sempre um disparar totalmente diferente. Então, eu achei muito interessante essa sugestão, quer dizer, já protocolamos, já está chegando ideias de vocês, eu já até anotei aqui para passar para a minha equipe, para que nós possamos também, até durante a CPI, debater de como e qual órgão que vai estar fazendo essa fiscalização e dando essa nota, né, de credibilidade para o Instituto A ou B, né? Mas eu acho que a ideia é sensacional. Senador, quais são os principais prejuízos que trazem as pesquisas erradas e quais seriam os principais motivos dos erros, então? Então, ela atinge ainda mais os jovens, né? Porque, como eu disse, eu sempre, até o dia, olha que eu tenho acesso às informações, mas até o dia que eu fui eleito, eu sempre votei de acordo com o que as pesquisas estavam dizendo, quem estava à frente. Porque para a gente que está votando, votar em alguém que não é eleito dá uma sensação de perda, que você não
não acertou como deveria, você não tem ainda um conhecimento geral da política. Então, para não errar, você vai na tendência das pesquisas. Aí pronto, é aquela arapuca, né? Você acaba sendo conduzido e seduzido para que você vote no candidato aonde as pesquisas estão dando a maioria. E como eu passei por isso, né? Então, e repetindo, todas as vezes que eu discursava, eu dizia para não fazer dessa forma e avaliar o candidato dentro do que a pessoa acredita que ele tem potencial de representação dos ideais do eleitor, não as fontes de pesquisa. As fontes de pesquisa, elas podem ser usadas para os próprios partidos, para eles mesmos, terem uma ideia de onde estão fortes, onde estão fracos, continuar com as empresas que contratam para poder ver se há mercado naquela região ou não. Não é acabar com as empresas de pesquisa, mas para as eleições nós precisamos criar regras e verificar de forma investigativa para ver se houve alguma intenção ilícita ou até imoral e penalizar os que seguiram nesse sentido. Senador Marcos Duval, mais uma vez obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, sempre à disposição.